Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando nossa live deste domingo. Estamos aguardando a entrada das pessoas aqui no Instagram da Biossíntese. Oi, Niédia. Almira, que bom te ver por aqui. Luísa. Hoje teremos como convidada, né, na nossa live, Carla Alves, de Portugal. Ela é psicoterapeuta em biossíntese em Portugal. É também membro da diretoria da Associação Portuguesa de Psicoterapeutas Corporais. É também professora assistente. É também professora assistente da formação em biossíntese em Lisboa, Portugal, e professora de educação física há mais de 25 anos. Ela também trabalha treinando professores para se aperfeiçoarem no processo de ensino-aprendizagem a partir do fortalecimento do vínculo professor-aluno. Então, Carla, ela tem uma larga experiência, não é? Como professora e também como psicoterapeuta. Ela trabalha no consultório e também com clínica social. Então, Carla tem muito a nos dizer, né, sobre sua experiência e também como ela utiliza os conceitos e princípios da biossíntese na sua prática, tanto como professora, como no treinamento de professores. Eu estou aguardando, né, a entrada de Carla. Ainda não estou visualizando Carla aqui. Olá, Carla. Olá, boa tarde. Boa Tudo bom, tarde. Dulcineia? Tudo bem? Seja Tudo bem-vinda. bom?
Agradecida, eu já estava aqui escutando um pouquinho o que você estava a fazer na introdução, só que eu acho que já entrou uma data de gente e não me via. Foi, eu não estava te vendo, não. Que bom, que deu tudo certo. Boa. Já te apresentei para o grupo aqui na Isso. né, no Instagram. Então você pode começar. Então, nós vamos a falar sobretudo de dois pontos que são super importantes, mas vamos fazer até uma ponte de transição por eles, não é assim, Dulcineia? Sim. Nós vamos começar pela atualidade e por esta questão de reconstruir a partir do momento em que estamos a viver, em que a própria educação sofreu um abalo com esta pandemia, em que teve que se reestruturar muito rapidamente para conseguir dar conta das situações que ocorreram. Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, no fundo, nós estamos num momento em que podemos quase renascer também a nível da educação e de todas as estruturas e renovar. Porque houve uma necessidade dos meios informatizados serem muito mais usados. Contudo, muitas vezes nós percebemos que não chega a todos e há muitos alunos que ficam fora também deste sistema informatizado e por aí também devemos apostar um pouco numa educação que possa abarcar não só as pessoas que têm boas condições económicas e sociais, mas também aqueles que precisam da educação para nós podermos levantar os nossos países, no fundo, não é? De um outro modo. Em relação a esta questão, é assim, há aqui uma necessidade então de igualdade de oportunidades que muitas vezes não acontece, não é isso? Eu sinto que em Portugal às vezes já há um fosso muito grande entre os colégios e também a educação que é considerada do sistema nacional. Eu creio que aí no Brasil também há esse fosso enorme também de diferenciação das estruturas e dos meios de chegar aos alunos. Com Muito certeza, embora. né? Há uma diferença entre as Uhum, escolas públicas e as escolas particulares, privadas, né? E as escolas públicas com dificuldade, né, de entrar nesse modelo, formato online, por causa das condições dos próprios alunos, das famílias que não dispõem, né, de computador, de internet. Então, exatamente. também aqui, as escolas particulares continuaram, né, no formato online, estão funcionando, mas não as escolas públicas não. Aqui nós conseguimos já também trabalhar com as escolas públicas, mas no Sim. fundo houve mesmo assim muitos alunos, principalmente os mais carenciados, que ficaram fora. Embora algumas escolas conseguiram moldar um pouco esse sistema, levando computadores a casa de alguns alunos através das juntas de freguesia, que são, no Uhum. fundo, associações, né, que também funcionam muito bem. Mas, no fundo, isto traz-nos o quê? Traz-nos a necessidade de reestruturar e também atualizar, se calhar, o ensino de acordo com as necessidades cada vez mais que nós temos nas nossas crianças e jovens. Porque Uhum. eles vêm trazendo esta ligação muito mais fácil também com os meios informáticos, mas ao mesmo tempo não nos podemos perder daquilo que a biossíntese traz tão bem, que é a conexão e o contacto, a ligação da presença. Então, há que encontrar aqui um caminho do meio entre estas duas vertentes, que é o lado também da parte informatizada, mas ao mesmo tempo também podermos estar na ligação presencial e também podermos chegar através de contacto aos nossos alunos. Uhum. Nós também, como terapeutas, sabemos que obrigámos-nos a trabalhar também por videochamada, por Skype e por aí fora. E nós não perdemos o contacto. Então, isso quer dizer que Isso. quando o vínculo está formado, seja qual for o meio de comunicação, o contacto vai continuar a acontecer e o vínculo mantém-se. Então, essa será também a segunda parte que nós iremos falar, que tem a ver com a questão do vínculo professor-aluno e da importância também desse vínculo.
Como diz o Nelson Mandela, ele diz que a educação é uma arma muito poderosa que nós podemos usar para mudar o mundo. E eu acho que isto é interessantíssimo no sentido de que a educação pode muito mudar sociedades se ela for bem direcionada. Neste sentido, eu pessoalmente e trabalho há 10 anos como terapeuta também dentro da escola e já não dá para separar a professora da terapeuta, isto tudo é um conjunto. Isso. E no fundo, o que acaba por acontecer é que eu vou-me apercebendo que os alunos passam muito tempo, há um excesso de número de horas que os alunos passam na escola e muitas vezes com cargas curriculares enormes, porque saem da escola e ainda vão estudar e fazer trabalhos. Então há uma subcarga em que eles também não podem ser crianças nem jovens quase. E eles precisam também de ter tempo para eles mesmos. Eu acho que os currículos deverão ser atualizados, deverão ser reformulados no sentido também de se adequarem às necessidades e àquilo que são os interesses destes novos jovens que não têm nada a ver com o nosso tempo e que muitas vezes ainda andamos a dar currículos, pelo menos aqui em Portugal, que são muito idênticos àqueles que nós também tivemos quando jovens. Sim. Isso Você me também faz falava com... nisso, né? Você me falava sobre isso, sobre a questão de que o modelo de ensino está mais focado nessas estruturas do que no próprio aluno, né? O que Exatamente. o Muitas aluno vezes precisa? o aluno precisa muitas vezes de também que percepcionem as necessidades dele, os interesses dele e até as suas capacidades e limitações. Porque quando é observada essas capacidades, essas limitações dos vários alunos que nós temos numa turma, nós vamos começar um novo trabalho para aquele grupo turma de um modo diferenciado. É muito importante não só verificar, ele faz isto ou não faz, porque a forma de avaliação é muito discriminativa no sentido de que não faz, não faz, não faz. E nós estamos a passar isso para os alunos de uma forma Sim, negativa. sim. Quando aquilo que é mais importante é mostrar-lhe que ele também tem esta capacidade ou aquela, ou seja, ok, tu falhas nestas, mas tens estas que são positivas e que tu aqui fazes. O que eu noto muitas vezes no ensino é que não se dá relevo àquilo que é bom na criança ou no jovem. Aqui nós trabalhamos com diretores de turma que ligam para casa. E normalmente os pais, quando o diretor de turma liga, os pais estão sempre à espera de algo difícil, algo complicado. O que é que aconteceu que já vem bomba? É um pouco assim. Sim. E então, eu às vezes, como diretora de turma, ligo para os pais a dizer o seu filho é exemplar, ele cumpre, ele faz as coisas bem feitas. Então, já tive pais que me diziam que ninguém me ligou nunca para falar bem do meu filho. Sempre que Sim, ligam é para dizer que aconteceu um acidente ou algo de errado. sim. Então, no fundo, eu acho que é super importante também nós darmos relevo às coisas positivas e a partir quer das capacidades, quer das dificuldades do aluno, criar novos modelos também mais ajustados a essas necessidades que eles cada vez trazem mais. Porquê? Isso é muito pessoal meu, atenção, o que eu vou falar agora é algo mesmo muito pessoal. Eu olho os meios de comunicação, a internet, o computador, tudo isso como uma grande base de dados em que nós vamos poder usar, não usando tanto da nossa memória para podermos ser melhores seres humanos. Esse é o meu grande olhar. Ou seja, nós não temos que estar a memorizar, se calhar hoje em dia as crianças olham desse modo porque eles pesquisam tudo. Eles não têm que Exato, memorizar exato. tanto, mas ao mesmo tempo eles podem ter esse espaço para ser crianças, só que nós adultos não vimos isso desse modo. Nós queremos que eles continuem a memorizar também tudo. Claro que há coisas que são importantes e os currículos devem abarcar o que é verdadeiramente importante e o que é que pode ser pesquisado, o que é que eles podem ir também explorar em termos de trabalho. Ao fazerem isso, eles vão também memorizar. Só que fica-se com medo de que tem que ser tudo cotado.
fundo, há um receio que depois eles não saibam. Então, continuamos muito num sistema ainda muito, muito antigo. Quando passamos para a criança como centro dentro da educação, aí o professor já não precisa ser tão debitador só da matéria. Ele pode ser mais mediador, ele pode ser, no fundo, o potenciador da descoberta, porque ele vai estar mais nivelado com os miúdos na passagem do seu próprio conhecimento. E ele também deve poder criar a curiosidade na criança para que ela possa continuar a querer aprender, que eu acho que é isso que é o mais importante, porque hoje temos muitos alunos que não gostam da escola, não querem ir à escola. Exato. E você, no seu trabalho, essa ênfase no vínculo professor-aluno, como uma forma de estimular a curiosidade do aluno no aprendizado. Não é? Exatamente. Porque você fala que o professor como referência também é uma referência. Exatamente. E eu acho que esse vínculo é algo super importante no sentido de cativar o aluno para a escola, porque muitas vezes a escola é o único local seguro ou saudável que o aluno tem, porque muitas famílias estão desestruturadas, os meios sociais e económicos com que vivem são muito carenciados e, por vezes, há muitas situações difíceis e que essas crianças só têm um meio que é saudável ou que é bonito, que é a escola. Eu lembro que há muitos anos eu trabalhei num sítio em que a escola era nova, estávamos a implantar a escola naquele sítio. E o bairro era um bairro que havia imensa droga e gente com problemas graves. O curioso é que eles não estragavam a escola, não riscavam, não deterioravam a escola, porque a escola era bonita para eles. O bairro deles todo era feio e a escola era bonita. Então, eu nunca tive numa escola em que os alunos respeitassem tanto a escola. Mas porquê? Porque era o único local bonito que havia dentro do bairro deles. E isso foi algo que foi também muito importante depois trazer outro tipo de comportamentos associados, saudáveis para esses alunos, para que eles pudessem dar continuidade e preservassem também a escola, não só o espaço físico, mas a forma de estar dentro da escola. Para isso é também preciso o quê? Gerir os comportamentos. E para gerir esses comportamentos tem que haver regras claras, bem definidas, logo desde o início, em que os alunos também são incluídos na definição dessas regras, fazendo quase um contrato, em que quer o professor, quer os alunos, todos cumprem as regras. E isso faz com que todos estejam incluídos dentro daquilo que é um movimento de respeito, Parece seja que que você regra for. Isso, parece que tem um sentido de tanto um lugar de acolhimento como de regras e leis muito claras. Né? Acolher, mas também limites claros, mas que haja uma participação. Porque muitas vezes essas crianças nesses lares mais fragilizados, vulneráveis, não existe também nem a expressão, às vezes, do amor, que às vezes está comprometida, como também dos limites. Né? Exatamente. Das leis da convivência, né? Pais fragilizados que não conseguem também dar limites a seus filhos. Exatamente, que no fundo, essas regras já são uma definição de alguns dos limites, mas o professor tem que fazer cumprir sempre do mesmo modo com todos, quer ele falhe uma vez, por exemplo, os alunos falam muito, porque eu só falhei uma vez, ou não sei o quê, falhou 5 ou está sempre a falhar. Ele se falha muitas vezes, ele vai cumprir aquilo que ficou definido como sendo a penalização. Mas quem falha uma vez também tem que cumprir a penalização, ou seja, eles vão percebendo que todos têm uma igualdade, há também uma certa igualdade que vem desses limites e que também vem do cumprimento das regras, que depois isso transita um dia também para a sociedade adulta, em que eles vão ter que cumprir regras e saber estar dentro do mundo adulto, porque educar crianças e jovens tem essa função de um dia eles se integrarem neste mundo adulto.
Então, vamos criando também níveis de acordo com cada faixa etária, em que esses limites e essas regras têm que estar definidos de um modo saudável, em que todos também participam. O que eu tenho de experiência é que normalmente quando nós perguntamos para os alunos qual castigo que ele daria a uma determinada situação ou acontecimento, eles são muito mais duros que nós na Sim. penalização. Isso quer dizer que eles têm consciência de que é grave. E isso Isso. traz-lhes uma certa autorregulação e também corresponsabilidade, que eu acho que é importante, que é eles estarem a assumir também o seu próprio processo de evolução. Claro que aí devemos potenciar também esta igualdade dentro das capacidades e das diferenças que cada um tem, não só na sua individualidade, como etnia, género, porque se pretende que haja integração porque hoje em dia nós vivemos num mundo que cada vez mais está tudo misturado, como eu costumo dizer. Já não há tanta... Toda a humanidade vai se misturando com as viagens, com as idas de uns países para os outros. Então, essa diferenciação é igual à individualidade e que é muito importante também que eles entendam isso, através da forma como eles se relacionam com os seus pares. Eu, por exemplo, aconselho muitas vezes com a educação centrada no aluno, iniciar por trabalhos individuais ou a pares. E isto nas faixas mais baixas, para que depois, cada vez mais, eles vão se percebendo como integrar no grande grupo. Mas sem ser feito este trabalho de trabalho a pares, eles nunca vão saber trabalhar num grande grupo. Porque eles ainda não Esse aprendem. trabalho é para fortalecer o vínculo em pares e depois incluir no grupo maior, se sentirem mais seguros para se Exatamente. incluir. Aqui é importante, desde cedo, eles também terem esta noção que nós temos o que é uma relação da biossíntese, que é o eu, o tu e a relação que é o nós. E quando Isso. as crianças percebem isto, que o meu individual é importante, mas para ele ser importante, eu também tenho que respeitar o importante que é o individual do outro lado. Então eu tenho que Sim. ouvir o outro sem falar, não é porque ele é meu colega que eu estou sempre a interromper. Então, há esta necessidade de eles também entenderem que têm que escutar o outro, que não podem interromper o outro. Muitas vezes, hoje em dia, aqui em Portugal, até o adulto eles interrompem. Mas há esta necessidade também de levar esta noção de relação, da importância de escutar o outro e até de negociar a seguir. Por exemplo, se estão a fazer um trabalho a pares, devem negociar ou até aceitar aquilo, assumindo que aquilo é o melhor para a resposta que vão dar em conjunto. E que, no fundo, nós estamos a trabalhar a base de todas as relações humanas, sejam elas profissionais, familiares ou até amorosas, porque relação é relação. Exato. É um E aqui já estamos... aprendizado de convivência humana, Exatamente. não é? Até porque a escola é lugar também de relações, de construção de relações afetivas. E quantas É isso crianças mesmo. não dizem na clínica, eu já ouvi isso, tipo, a escola é minha segunda casa. E crianças que vivem com lares muito disfuncionais falam isso. Não vejo a hora de ir para a escola. Me sinto melhor, mais relaxado na escola. E que Exatamente. como E então... estão só em sofrimento nessa privação da convivência com o outro que diante da pandemia. Por isso mesmo é importante continuar este vínculo, porque efetivamente a escola vai fazer com que muitas crianças tenham recursos positivos que muitas vezes as famílias não têm capacidade de dar. Infelizmente Isso. isso acontece e nós sabemos que isso cada vez por vez acontece mais, porque os pais, na coisa de prover alimento, não estão com os seus próprios filhos, não têm aquela passagem dos valores necessária para que eles se construam, e aí o professor
deve também, muitas vezes, com a própria estrutura da escola, segurar essa passagem de recursos e de algo bom, positivo, para que o aluno se sinta capaz de um dia ser um melhor adulto do que aquilo que ele recebeu ou que teve no seu meio socioeconómico familiar. E só assim é que a gente faz a mudança social, para que não haja um fosso entre a sociedade de pessoas mais carenciadas e as pessoas que vivem num nível muito alto, muitas vezes que nem têm consciência da realidade ao lado, não é? Exato. Isto é uma coisa que o Alan Shore fala. Ele diz que ambientes disfuncionais vão se refletir em cérebros disfuncionais e que o contrário também, ou seja, se forem positivos os ambientes, também vamos ter cérebros mais positivos. Esta formatação, se assim eu lhe posso chamar, cerebral, vai fazer com que nós, por exemplo, se eu tenho uma formatação positiva, eu vou tentar, eu olho sempre algo bom e vou pensar que vou conseguir, vou dar a volta por cima, como vocês falam, mas que no fundo, se eu não tiver, vou-me estar sempre a vitimizar, vou estar sempre a dizer a minha vida está ao caos, não vale a pena eu batalhar, então há uma desistência, há um baixar de braços que no fundo faz com que muitas pessoas caiam nessa não ação proativa de evoluir, não é? E você me falava também sobre como o fortalecimento desse vínculo professor-aluno contribuiria para diminuir a evasão escolar. É super importante esse vínculo do aluno. Por exemplo, eu vou falar, no meu caso, a biossíntese foi muito importante para eu ver os alunos de outro modo. Curiosamente, há coisas que eu já fazia, mas que eu tomei outra consciência desde que eu me tornei terapeuta. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que todos os professores vão ter que ser terapeutas? Claro que não. Óbvio que não. Mas que há um potencial de nós que, se estivermos atentos a determinados. Parece que travou o vídeo. Vamos. Oi. Oi, Carla. Oi! Eu de Travou e repente volta. desapareceu. Ok. Pronto. Eu estava a Vamos lá. falar aqui que em mim também eu mudei muitas coisas, apesar de já estar desperta. Desde que eu sou terapeuta, eu ainda estou mais desperta para algumas situações dos alunos. Por exemplo, na minha prática, eu tomei mais consciência e compreendo melhor as particularidades de cada aluno, ou seja, eu olho de um outro modo, valorizando cada particularidade e potenciando nesse aluno aquilo que é a forma individual dele. Nós todos podemos também auxiliar os professores nessa forma de olhar, se eles tiverem formação também em algumas áreas nossas da biossíntese, porque eu sinto que muitas vezes há dificuldade em entender comportamentos, principalmente de desafio ao professor, a da autoridade ou indisciplinados de alguns alunos e que tornam as situações graves, muitas vezes dentro da sala de aula e que não é permitido, não é? No fundo, um bom funcionamento. Eu dou-me conta que eu fiquei muito mais atenta aos interesses e às necessidades dos alunos. Para quê? Para usá-los como ponto de partida, para levá-los para as matérias que eu preciso dar, que às vezes para eles não são tão interessantes, mas se eu entrar por algo que eles têm interesse, eles vêm e falam de algo, eu pego por aí, dou a volta e vou para a matéria curricular que é importante. E isso ajuda muitas vezes a que o aluno fique agarrado na motivação para continuar a estar atento na aula.
É. E E também, você falou também sobre isso, sobre como o professor não ficar reativo ao comportamento desafiador do aluno, não é? Que exatamente, também as contribuições da biossíntese, né? Nesse trabalho de vínculo. é isso, é importantíssimo esse trabalho que do professor não estar reativo, porquê? Porque nós falamos aqui também, não só na biossíntese, mas há uma certa contratransferência daquilo que o aluno traz como atitude e que a nós não nos foi permitido quando éramos crianças. É como se aqui o nosso superego, o nosso polícia, vem aí dizer: hey, e vêm atuar do mesmo modo que atuaram connosco muitas vezes, e por vezes aquilo fica de um modo agressivo e até negativo. Quando nós não entramos nessa reatividade ou impulsividade de agir só na coisa da imposição da regra dura e olhamos o comportamento para além o que é que está para além daquele comportamento daquele aluno, nós podemos ir pegar outro fio que é a necessidade efetiva do aluno. E muitas vezes, através disso, nós vamos conseguir trazer o aluno para um outro tipo de vínculo, que não é só a exclusão ou a penalização, mas que ele próprio toma consciência da própria falha, que não foi correta, mas também o professor vai poder ajudá-lo a perceber porque é que ele agiu daquele modo. E quando eles entendem porque é que eles agem daquele modo, eles começam a mudança. Em É geral, porque... entender, né, que esse comportamento desafiador é um SOS. Exatamente. Professor tem essa visão e não só como um confronto à pessoa do professor, É que, na verdade, é mesmo isso. É né? como se eles estão a pedir ajuda a Isso, quem eles consideram que efetivamente os pode ajudar, mas a forma do olhar do professor muitas vezes é só pelo desafio, está-me a desafiar isso. novamente. E Uhum. isso, por vezes, complica depois na reação. Sendo o professor, muitas vezes, se ele tiver calma e se ele tomar consciência de vários comportamentos, eu falo disso em relação à formação de professores, que eu considero que há Isso. áreas que são importantíssimas para a formação dos professores. E este é um dos grandes pontos que tem a ver com a indisciplina e os comportamentos desviantes dos alunos, que é uma forma de, se o professor não contra-transferir e se olhar o aluno para além da problemática que ele traz, ele vai conseguir ajudar e vincular com aquele aluno de um outro modo, que faz com que ele fique na ligação com a escola. E isso às vezes faz com que um aluno goste imenso de um professor e não ligue nenhuma para outra, que se porte muito bem com o professor e entra na sala com outro professor e vai fazer uma bagunça completa. E às vezes tem a ver com esta forma de vínculo que o professor conseguiu dar a volta sem Isso. reagir, Isso. sem ele estar no seu grito. A mim, por exemplo, acontece muitas vezes haver alunos que são muito faladores, muito conversadores e que eu ouço vários colegas a queixarem-se que uma turma funciona de um determinado modo e que eu não tenho esse tipo de problemas com eles. E houve um dia que eu questionei, que eu também dou cidadania nas escolas, e que eu questionei à turma, eu tenho queixa de todos os professores do vosso comportamento, o que é que se passa nas outras aulas? Sim. Porque aqui eu não tenho esse problema. Então, aí houve um miúdo que no meio daquilo tudo acabou por levantar o braço e disse: mas a professora não fala alto, não está aos gritos. Como assim, digo eu? Os outros professores também não devem gritar. Ah, sim, há professores, e é que a professora não sei quê, não sei das quantas, grita como a minha mãe. E sempre que ela grita como a minha mãe, eu desligo. Sim. Então, as próprias crianças também têm, e jovens, muitas vezes, têm as suas associações que também já vêm de casa. E que nós, professores, também temos que perceber como segurar o grupo. Para nós termos bons comportamentos e gerir bons comportamentos nos alunos, o professor também tem que ter noções de como gerir questões e comportamentos em grupo.
que eu acho que a maioria dos professores não tem, porque aquilo que se dá em psicologia da criança não é o suficiente para eles saberem trabalhar com os comportamentos. Eu Isso. sinto que na formação de professores é importante incluir também algumas formas de dar resposta às várias formas de comportamentos diversificados e qual a simbologia, porque há um comportamento que vem de um determinado modo e que aquilo já tem algo por trás que normalmente é aquilo que o professor terá que averiguar ou encaminhar, porque muitas vezes eles também precisam ser encaminhadas, as crianças, não é? Outra área que eu acho que é importante também é dar formação aos professores no sentido de eles próprios estarem melhores para trabalhar. Por exemplo, há pessoas que hoje em dia que estão com muito stress e a pandemia trouxe também isso, porque houve muitas variantes que tiveram que acontecer e também há professores com depressões, com muito burnout e que Exato. também deveriam ser feitos grupos terapêuticos onde eles podem trabalhar ou saber como ter alguns recursos para eles usarem ou até nos intervalos eles poderem de algum modo também trabalhar-se a si mesmos para estar com melhor qualidade para a aula seguinte. Porque a aula anterior foi difícil, ele está numa carga. E ele precisa sair dessa carga para ir trabalhar com a turma seguinte, para não levar aquela carga para lá, no sentido negativo, porque já estou muito chateado, estou zangado. Isso. E isso muitas vezes ele diz, tive uma manhã terrível, ou então aquela coisa de que vou ter uma turma que eu não gosto. Como é que eu tenho que aprender a saber lidar também comigo e com as minhas coisas em mim, para depois eu poder transitar, no fundo, para uma outra, uma outra turma sem levar essas problemáticas que estão associadas à turma anterior, que no fundo é aquilo que a gente faz nas transições muitas vezes de um paciente para outro, Pois é, não é? Carla, então você poderia nos falar sobre quando você me falou que você já trabalhou, né, com grupos, com treinamento para professores, né? Como é que você explora os conceitos da biossíntese, Exatamente. a questão do Aqui vínculo? é isso mesmo. Em termos da formação aqui em Portugal, o trabalho que eu já fiz foi com professores de educação física, em que aí o trabalho é sobretudo através também da respiração. E nesse trabalho de respiração e consciência corporal, foi muito curioso que eu tinha um grupo, foi um trabalho de 25 horas com um grupo de professores de educação física que a maioria eram homens. E curiosamente eles diziam, respiração, isto vai ser tudo muito fácil. No final eles diziam, meu Deus, dói-me isto, dói-me aquilo, eu não tinha consciência de algumas partes da respiração. Sim. Porque nós todos trabalhamos muito desporto, mas não damos muitas vezes a consciência da respiração. Quando para nós respirar é das coisas importantíssimas para que a gente esteja melhor no nosso todo, não só fisicamente como psicologicamente, não é? Isso. Então, nessa formação para professores também foi trabalhada outra coisa, que foi a consciência corporal, o trabalho de consciência corporal e da importância disso nas camadas mais jovens, sobretudo ali na transição, para que eles próprios também aprendam a gostar do seu corpo. Porque é uma fase difícil a mudança da idade e as transformações durante a puberdade. E nesse também ainda foi trabalhado criatividade. Mas essa é uma das formações que eu dei. Outra das formações foi também a de Burnout. É importante formar grupos, eu sinto que cada vez mais é importante formar grupos terapêuticos e entrar nas escolas numa formação acreditada em que os professores precisam também desses créditos para evoluir na carreira e que nós podemos levar através da biossíntese estes conhecimentos para que eles possam lidar de outro modo com os grupos e com as turmas em termos também do seu trabalho na transformação do modo de estar, que há pouco eu falava da tal questão dos comportamentos e de indisciplina. Eu sinto que podemos trabalhar levando recursos para trabalhar com alunos, recursos para trabalhar os próprios professores para eles estarem no seu melhor e depois as áreas mais artísticas
e corporais, que são trabalhos distintos. Porque nós, como somos psicossomáticos, também podemos trabalhar muito e potenciar esta coisa da consciência e da ligação da parte. Porque um corpo com consciência respiratória vai estar de outro modo, vai evoluir de outra forma. A criança não vai estar tão neurótica. Se ela respirar bem e Pois tomar é, consciência, não é? isso. Inclusive, você me falou que faz um pouco o trabalho com as crianças também, né, adolescentes, de respiração com consciência. Quando eles estão Exatamente. agitados, né? Isso eu acho importante, né? Falar para a É gente. assim, eu em termos de sala de aula, muitas vezes, não só na educação física, como também em sala de aula, por vezes, quando as crianças estão agitadas, eu mando parar, pôr os pés no chão, às vezes deitar a cabeça sobre os braços na mesa e respirar profundamente. Às vezes, só o facto de eles fecharem os olhos e deitarem a cabeça e pousarem bem os pés e respirarem profundamente, não é preciso muitas vezes, já mudou a energia. Eles vão estar com um novo foco. Outras vezes eu sinto que eles precisam levantar, fazer um polichinelo, um saltitar, que é um grounding no fundo. Em que se há um excesso de pensamento, porque eles estão desfocados, se eles saltitarem 2 minutos, a seguir eles sentam e eles fazem ha, eles fazem ha, e a partir daí eles já voltam a estar concentrados. Isto porquê? Porque nós todos sabemos que nós não temos grandes períodos de atenção completa. Eles precisam Exato. também, e a energia deles é diferente da nossa. Nós forçamos-nos a estar atentos. Eles não, eles Isso. têm uma coisa mais física. E ao fazermos estas paragens, nós estamos a ajudá-los a focar, que é um facing no fundo, e é um centering, Entrou em um centro, hein? né? E que muitas vezes estamos também a trabalhar a própria respiração. Eu gosto de fazer brincadeiras com eles, tipo uma respiração, pôr pés no chão e simplesmente a língua colocar quando entra o ar para baixo, junto dos dentes, e expirando para cima. Eles fazem um barulhinho, então eles ficam e vão aprofundando, e só o facto de estarem a pensar na língua, eu fiz com eles uma pequena meditação ativa, em que a cabeça deles Sim. parou. Eles ficam a pensar só na língua. Ótimo. E nesse momento, eu gosto muito de fazer estas pequenas meditações ativas, em que ou pensam nas bolinhas que vão para o pé, ou para a mão, ou para a outra parte do corpo. Essas meditações, ou com um pequeno movimento, em que estão a fazer um movimento, em que puxa o braço ou levanta. O facto, ou que fecha a mão, uma coisa do curling também, que se usa, que fecha a mão, que fecha o pé. Só o facto de eles fazerem uma associação da respiração, eles fazem pequenos tempos, às vezes 2, 3 minutos, que no fundo são meditações ativas. Sim. Também usam meditação guiada, que também resulta muito bem. E já incentivei alguns colegas de educação visual a colocarem música nas aulas deles e a usarem diferentes tipos de música. Por exemplo, se eles querem um trabalho mais suave, colocarem músicas suaves, eles dizem que eles acabam por respirar melhor e ouvem-nos a respirar, que é curioso. Há pequenas coisas que podem ser feitas e que as crianças vão estar mais incluídas. Eles gostam destas áreas exploratórias, mas que muitas vezes o sistema curricular antigo e os modelos que nós temos é tudo muito rígido. Então eu acho Isso, que nós temos... engessado, sem flexibilidade, para se Exatamente. focar nas necessidades da criança. Porque no fundo, uma respiração reduzida cria mecanismos de autorrepressão neurótica. Isso. Porque muitas vezes as próprias crianças já vivem situações difíceis, traumatizantes e já têm esse sistema. Se nós na escola vamos ajudá-los a vibrar o seu diafragma, eles vão voltar a pulsar. Sim. E eu acho que quanto mais nós ajudarmos, como dizia o Reich falava muito de que nós devemos ajudar a criança
quanto mais cedo, a trabalhar o seu sistema autónomo e a fazermos as nossas pontes entre o pensamento e o sentimento, em que ele vai com clareza comunicar melhor, vai ter uma melhor comunicação, não é? E estas pontes que o Reich falava são super importantes se a criança respira e se nós damos também espaço para que todos falem sem que haja gozo e aceitando que uns vão passar melhor numa, mas noutra área eles vão ser melhor outros, então eles vão se aprendendo a respeitar e até a perceber e a partilhar o que de bom cada um tem. E todos evoluem mais quando isso acontece, não é? E eu acho que estas pontes que ele falava são muito importantes porque é entre o pensamento e a ação e o sentimento e a ação. Então, quando a respiração é trabalhada, todas estas pontes ficam mais fluídas, a criança percebe como funcionam, vai gerir melhor as suas próprias emoções, o que vai dar melhores respostas, muitas vezes também em termos académicos. Porquê? Porque a dificuldade de digerir as suas próprias emoções faz muitas vezes com que a criança tenha um baixo rendimento em termos do seu QI. Porquê? Porque ela está bloqueada. Nós sabemos que uma coisa acaba por interferir no outro lado. Bloqueios físicos e psíquicos. Né? Coraça muscular vai gerando bloqueios psíquicos, inclusive cognitivos, né? Inclusive, porque muitas vezes são olhados exatamente, eu lembro-me que há uns anos, quando eu comecei a trabalhar, muitas vezes havia essa confusão de, não se falava muito no QE, no quociente emocional, e então muitas vezes crianças com problemáticas emocionais eram consideradas como crianças de ensino especial, como se tivessem um QI baixo. Sim. E que muitas vezes uma coisa está a bloquear a outra. Exatamente. Então, quando se trabalha minimamente isto, os próprios professores vão tendo essa sensibilidade e vão percebendo também como ajudar melhor o aluno. Por exemplo, uma das coisas que nos alunos e dos benefícios que a biossíntese traz para os alunos tem a ver exatamente também com o facto deles não ficarem tão impulsivos, porque eles ao respirarem, a perceberem que se eu estou nervoso ou se eu estou zangado, por exemplo, eu fiquei muito zangado com não sei quem, eu às vezes digo ao meu aluno, vais respirar 3 vezes e depois então vais falar com ele. É giro porque eles começam... isto é difícil, professora, ainda falta, volta lá de novo. E às vezes isso faz com que não saia, ou o miúdo vai já impulsivo para a agressividade, às vezes eu paro, eu digo, respira primeiro e a seguir vais-me contar o que se passa. Já vem de outro modo. Já vem de outro modo. Porque também trabalha a questão do autocontrole, né? Que muitas vezes está fragilizado. Crianças... né, com perturbações psíquicas e familiares, têm, às vezes, comportamentos muito impulsivos, né? Descarga agressiva, reativos. Exatamente. Né? Descarrega o mal-estar sem nenhum freio. E parece que quando você está trabalhando a respiração, trabalhando esse autorregulação, esse autocontrole. Exatamente. Que, no fundo... essa autorregulação e autocontrole que tu falaste, Cineia, vai muitas vezes fazer o quê? O fortalecimento da autoestima das crianças. Porque a maioria tem comportamentos de desvio, porque a sua autoestima é muito baixa e é a forma dela se afirmar. Sim. Muitas vezes esse é o grande problema, porque eles não são reconhecidos na família, não são reconhecidos em lado nenhum. Eles não são vistos o suficiente e então eles muitas vezes têm esses comportamentos para chamar a atenção e se afirmarem, apesar de ser negativo. O que eu sinto que a biossíntese, no trabalho da biossíntese, faz com que o professor sinta mais empatia pelo aluno, ficamos mais empáticos, o que é importantíssimo, porque aí no holding, a compaixão vai atuar no próprio professor, se ele tomar consciência de como atuar de outros modos, de como ver o aluno para além da dificuldade ou até da indisciplina. Para além das defesas que o aluno usa, né? Exato. Então, eu vou ver para além.
exatamente. E essa Isso vai empatia, favorecer que o professor acesse as qualidades do aluno, não é verdade? exatamente. Que às vezes estão E, escondidas, né, por trás da conduta reativa. é isso mesmo. No fundo, essas são aquilo que nós também acabamos por fazer com que haja um outro tipo de contacto. Eu própria notei que eu evoluí com a consciência da biossíntese, eu evoluí nesse campo também, na forma como comecei a olhar os alunos. E que essa aceitação e a empatia e um olhar de consciência na busca da imparcialidade no trabalho faz com que a atuação venha de outro modo para fora, não é? Embora eu acho que é importante, os comportamentos quando acontecem de desvio, deve haver firmeza, o professor deve aí ficar firme e deve tentar resolver a situação primeiro dentro da sala de aula, responsabilizando o próprio aluno para aquilo que foi definido como regra, ou criando a nova regra se ela ainda não estava definida, a partir daquele momento. Isso. Que eu acho que é importante, porque alguém falhou e vamos então criar a nova regra a partir da situação que aconteceu. E aí o professor vai se tornar um facilitador da aprendizagem, mas também um moderador de comportamentos e de ajudar o aluno na interação consigo mesmo, com os pares e até depois para a comunidade escolar, porque aquilo que acontece dentro da sala de aula acaba por ser uma microsociedade, Exatamente. não é? Né? Então, na hora que o professor tem essa visão mais integrada, né, tem uma pessoa que comentou isso aí, que o professor passa a ter um olhar do aluno de forma mais integrada e não fragmentada, de fragmentos do ser, né? Não mais do Exatamente. fragmentos do ser daquele aluno. Então, isso vai ser também um aprendizado de relacionamento interpessoal para os alunos, né? É importantíssimo. O Muitas que vezes eu não noto é conseguem desenvolver isso dentro da família, né? Porque a família está muito comprometida, está muito adoecida nos vínculos. Então, se consegue construir vínculos mais sadios no espaço, né, escolar, dentro da sala de aula, e o professor sendo o moderador. É isso mesmo. O que eu noto é que com esse trabalho vão-se perdendo aqueles padrões repetitivos, não só do Sim, professor, mas também os padrões repetitivos que eles trazem das experiências da família para a escola. Porque eles vão atuar na escola muitas vezes ou de forma contrária ou igual àquilo que têm lá. Ou vêm desafiar a repetição do papel, daquilo que eles visualizam. E então o que eu noto é que se o professor está atento, se ele sabe como gerir essa relação do vínculo, ele vai poder também mudar, ajudar o aluno a mudar os padrões. E nós todos sabemos que as crianças têm uma capacidade de renovação e de autorregulação grande, que eles fazem os processos muito mais rapidamente que nós. Eles evoluem de outro modo, isso. que nós não conseguimos tão rapidamente. Inclusive a plasticidade cerebral, não é, das Isso crianças, mesmo, bem era maior exatamente que isso a que eu ia falar a nossa, seguir. né? Por isso eles têm essa capacidade de evolução rápida, que eu acho que é uma coisa maravilhosa. A biossíntese também faz o quê? Faz com que eles tenham maior equilíbrio emocional. Vai levar a um maior equilíbrio emocional, noto que eles ficam mais concentrados e também com mais interesse e presentes nas atividades. A presença deles muda, conforme eles vão percebendo e vão tendo interesse, eles vão ficando presentes para a atividade. E também se tornam mais Carla, só respeitadores. uma pausazinha. Sim, Faltam poucos minutos para a gente terminar, em torno de 7 minutos, para ok. você se situar um pouquinho, ver isso Bem, aí. foi muito rápido. Muito rápido mesmo. Isso. Eu queria falar então vou aproveitar, vou fazer já a ponte, porque eu estava aqui a falar dos alunos.
Eu sinto que a biossíntese é muito importante e eu agora vou focar mesmo em alguns pontos que são importantes e daquilo que faz também, que eu tenho percebido na relação com os alunos, o que é que a biossíntese pode fazer. Através do facing, nós podemos dar-lhes um grounding de olhar, dar-lhes uma contenção, muitas vezes só olhando e a nossa própria expressão associada ao nosso olhar, o aluno identifica se o professor já está a chamar a atenção, se ele está a sorrir e está-lhe a dar um fiche de que está tudo a correr bem, mas também faz com que o aluno observe mais, com que ele também tenha uma capacidade, muitas vezes, de nesse facing, ele de aceitar as tarefas, de aceitar a roupa distinta do outro, o formato do corpo, ele se aceitar a si e ao outro. É o que eu noto no facing também, que pode... É a forma com que ele olha aos outros e as atividades. É uma coisa que também vem muito. No grounding, eu percebo que os alunos ficam mais presentes e no corpo e acabam por também estar com mais capacidade de ação. Porquê? Porque eles ficam mais despertos, mais curiosos e então vem muito essa necessidade da capacidade de ação. No centering, a respiração, como eu disse, é importantíssima para não entrar em estados neuróticos ou para a gente os ajudar a sair de lá quando alguns já lá estão. E vai fazer com que as tais emoções explosivas e reativas não aconteçam tanto. E restabelece assim o fluxo da energia do sistema nervoso vegetativo, vai criando ali um equilíbrio entre o simpático e o parasimpático, não é? No caso da educação física, eu noto que se o professor nas atividades fizer um toque terra, quando toca a criança no ombro ou em algumas partes, quando conversa com ele, dá-lhe contenção, uma coisa que muitas vezes os pais não têm tempo. Isso. Que é, eu estou-te a escutar, eu dou-te contenção. Isso é importantíssimo para os miúdos. Aqui também acho que o bonding é importantíssimo no sentido da qualidade do amor, na forma como se constroem os pensamentos e se valorizam as qualidades positivas, quer do trabalho que o aluno faz individualmente, quer ele quando constrói para o conjunto, para a comunidade, e valorizar também, sobretudo, essa construção para a comunidade, para o todo. Não só do individual, mas também o do todo, porque isso faz com que eles também percebam a necessidade de cuidar do ambiente, a necessidade de cuidar de todas as outras questões, que não é só a eles ou a turma, mas também é a escola e para fora. Todo o trabalho do centering, do grounding, do holding e os limites claros são super fundamentais para a evolução dos alunos e que também eles se tornam com mais capacidade de estar na realidade e de usar a sua própria espontaneidade, criatividade, o que vai fazer com que eles estejam mais equilibrados na sua forma de ser. Isso quer dizer que vamos ter adultos um pouquinho melhores e que vão também criar essa ligação para mais tarde na sociedade, não é? Isso. Eu não sei se quer fazer alguma pergunta. Não, as pessoas aqui estão agradecendo, né, Okay. pelo conteúdo. Então eu vou terminar aqui um pouquinho. Há aqui uma frase que o Einstein diz que a educação é o que fica quando a gente aprende tudo e esquecemos tudo o que aprendemos e esquecemos da escola. Ou seja, é o que fica quando aprendemos tudo o que esquecemos na escola, daquilo que aprendemos na escola. Então, no fundo, tudo aquilo que a gente sente, e todos nós fomos marcados algures por um ou outro professor, e se mais professores nos marcarem no sentido positivo e nos levarem a uma maior curiosidade, vontade de aprender, nós não vamos ter tanto abandono escolar. Se os alunos se sentirem bem na ligação com a escola, quer dizer que nós vamos ter sociedades melhores no futuro, em que a criança, quando se tornar um adulto, vai continuar a ter sede de buscar conhecimento por si,
para si como ser, e isso vai fazer com que as pessoas também estejam melhor no seu ambiente como adultos. Exato. E essa paixão que o professor pode passar, ele pode passá-la através das matérias que leciona, mas também, sobretudo, na forma como ele pode vincular. E eu sinto que há muitas vezes há medo de vincular com os alunos, com medo que eles não os respeitem, Os com respeito. medo de perder a autoridade. E então eu acho Isso. que aí, se houver regras claras, eles vão perceber que os limites e a autoridade não vão ter problemas. Vão caminhar Tá? juntos o acolhimento e Exatamente. o exercício da autoridade. Ok, É isso Carla, mesmo, nosso. porque o próprio. Diz. Eu só ia terminar dizendo que